Olá, meu nome é Daniel e este é mais um vídeo do Tetrablog. Do Natal pra cá, pessoal, eu tô mudando um pouco os temas para poder até honrar o nome do canal como Tetrablog e fazer alguns vídeos além das questões de política e teologia. E esse é um que eu já tenho vontade de fazer há algum tempo, que eu acho que vai servir de esclarecimento para bastante gente. Você já deve ter se perguntado de onde saíram tantos personagens que frequentemente estão nos filmes, mas que a gente não consegue exatamente localizar na história ou no tempo. Robin Hood, Rei Arthur, Joana d'Arc e por aí vai. E aí eu decidi fazer esse vídeo colocando em ordem cronológica o contexto histórico no qual tantas dessas histórias ocorrem. Você deve estar se perguntando por que necessariamente a história da Inglaterra? E o motivo é, a maior parte dessas histórias a gente acabou vindo através do cinema dos Estados Unidos. Como o Brasil e os Estados Unidos foram descobertos somente recentemente, as histórias de fantasia acabam fazendo referência a um período histórico anterior ao descobrimento das Américas. E aí a referência cultural que os americanos têm por causa da língua inglesa é a Inglaterra. E é de onde surge a maior parte das influências que a gente tem para histórias de fantasia, capa-espada, magos, bruxos, dragões e por aí vai. Além, é claro, de eventos históricos que são referenciados em muitos filmes cujo contexto a gente acaba se esquecendo. Você tem uma pré-história da Inglaterra. A história da Inglaterra, por assim dizer, ela começa quando a Inglaterra é ocupada pelos romanos, por volta do ano 43 depois de Cristo. E pouco depois da Inglaterra ser invadida pelos romanos, acontece a queda do Império Romano e aquela região acaba ficando, de certa forma, isolada e desenvolvendo uma espécie de cultura própria que mistura o paganismo local, o druidismo, a cultura celta, com também o cristianismo. É nesse cenário que surge, por exemplo, uma das lendas fundantes da cultura inglesa, que é a lenda do Rei Arthur. O Rei Arthur é uma lenda que conta de alguém que é ajudado por um druida, que é Merlin, ou um feiticeiro, que tem uma irmã que é uma bruxa, Morgana, considerada uma vilã. No entanto, ele é um rei que se torna cristão e depois de se converter ao cristianismo, envia os seus cavaleiros atrás do Santo Graal. Embora possa parecer uma ideia meio absurda ir atrás do cálice no qual Jesus tomou a Santa Ceia, se você pensar que isso foi no século IV, não só era comum a crença que haviam diversas indulgências, inclusive a Igreja Católica vendia indulgências, pedaços da cruz, ossos dos santos e por aí vai, como a morte de Cristo e a ressurreição não estavam muito mais do que há 3 ou 4 séculos no passado. Então era imaginável que essa fosse uma relíquia recuperável. Esse mito do Rei Arthur, ele é referenciado em diversos filmes, como o clássico dos anos 80, Excalibur, ou ainda um filme mais farofento feito recentemente, que é estrelado pelo Charlie Hunnam e dirigido pelo Guy Ritchie, ex-marido da Madonna. Acredita-se que o Rei Arthur não existiu de verdade. No entanto, você tem uma teoria de que o personagem que inspirou as lendas poderia ter sido um oficial romano chamado Artorius. Uma vez que o Império Romano caiu, os romanos se tornaram uma minoria dentro da Inglaterra, sendo perseguidos pelos pagãos. Então esse oficial romano, esse centurião chamado Artorius, teria protegido uma certa região e uma comunidade cristã dentro da Inglaterra das invasões pagãs. E isso teria dado origem à lenda. Essa ideia do Artorius como oficial romano, ela é mostrada no filme Rei Arthur, que tem participação da Keira Knightley e do Clive Owen, que segue essa teoria da possibilidade de um Artorius, de um Arthur histórico. A lenda de que ele tirou a espada da pedra e virou rei e coisa e tal, isso tem diversas versões. Inclusive, por exemplo, um dos personagens mais famosos da lenda do Rei Arthur, que é o Sir Lancelot, ele só foi criado mais de 400 anos depois que essas lendas populares surgiram no folclore inglês. O personagem Lancelot, ou Lancelot, Sir Lancelot du Lac quer dizer do lago em francês, que era a região de onde ele vinha. Lancelot du Lac foi criado por um poeta francês que adaptou e traduziu as lendas arturianas para o público francês, o que também ajudou que elas se popularizassem fora da Inglaterra. Esse poeta francês decidiu criar um estrangeiro francês como ele no meio de uma corte inglesa, o que acabava servindo para facilitar que os outros franceses também se identificassem. E aí ele também força uma barra. Talvez o Lancelot seja a primeira Mary Sue, né, que é um estereótipo que a gente fala em literatura quando um personagem rouba demais a cena. O Lancelot seria a primeira Mary Sue da história da literatura, porque ele é mais bonito do que todos os cavaleiros ingleses, ele é melhor espadachim do que todos os cavaleiros ingleses, e ele é tão melhor, inclusive, que o Rei Arthur, que a própria rainha Guinevere se apaixona por ele. Quer dizer, a contribuição de um poeta francês, além da fundadora da Inglaterra, é criar um personagem, um cavaleiro francês, melhor do que todos os cavaleiros ingleses e que transforma o rei inglês num corvo.
Isso também pode ter alguma coisa a ver com a rivalidade histórica que sempre existiu entre os dois países. Uma das heranças da invasão romana foi a chamada Muralha de Adriano, criada pelo imperador Adriano e que deveria servir para separar a Inglaterra cristianizada, ou da Inglaterra romanizada, da parte da Inglaterra que era ocupada pelos bárbaros. Essa muralha serve de inspiração para muitos mitos. Por exemplo, a série Game of Thrones, se você for olhar para o mapa da Inglaterra e o mapa de Westeros, você vai ver que são muito parecidos. E a muralha ela fica basicamente no mesmo ponto. A muralha de Adriano, na Inglaterra, separava o sul cristianizado do norte, considerado bárbaro, enquanto que a muralha de Game of Thrones ela também separa o sul, que segue a uma religião baseada no cristianismo, que é a religião dos sete, e separada dos bárbaros, que são chamados de wildlings na série, ou que são chamados de os selvagens, que vivem mais ao norte. Inclusive, a gente vai falar mais pra frente de uma outra história da Inglaterra que é inspiração para Game of Thrones, que é a chamada Guerra das Duas Rosas, entre os York e os Lancaster, que na série Game of Thrones os York viraram os Stark e os Lancaster viraram os Lannister, sendo que nesse período os Lancaster, na Guerra das Duas Rosas, eles ocupam Londres, e os York que na série viram os Stark, ocupam a última cidade antes da muralha, sendo os guardiões da muralha. Então, assim como os York eram os nobres do norte da Inglaterra, próximos à muralha, na fronteira com a Escócia, que são considerados inimigos dos ingleses porque eram bárbaros originalmente, na história de Game of Thrones, os Stark ficam na vigilância da muralha como proteção do resto do reino contra o chamado selvagem. Só, embora seja uma história de ficção, você percebe como que as mitologias elas acabam se misturando e sendo usadas como referência repetidamente. Também acaba servindo como referência para Game of Thrones e outras séries o período posterior à cristianização, em que a Inglaterra se dividia em 7 reinos. Lembra, Game of Thrones eles têm 7 clãs ou reinos, na Inglaterra eles também tinham 7 reinos. Os 7 reinos são, na verdade, 7 cidades-estado cristianizadas que comunicam-se entre si. Esse período foi chamado de heptarquia, e as cidades eram chamadas de Sussex, Wessex, Essex, tudo isso baseado nos pontos cardeais. Wessex vem de west, que é oeste, Essex de east, que é leste, Sussex de sul e Northumbria de north, que é o norte. Você ainda tem a Mércia, que é literalmente o reino do meio. Então você tem o reino do norte, do sul, do leste, oeste e a Mércia. E você tem outros reinos, além desses 5, você também teria a Anglia Oriental e o reino de Kent. Esse período, chamado de heptarquia, é o momento em que aparece a série intitulada Vikings, que está fazendo muito sucesso, série do History Channel. A série Vikings mostra o momento em que a Inglaterra, que já era cristianizada, dividida entre esses 7 reinos, começa a sofrer invasões consecutivas dos vikings, dos povos nórdicos, escandinavos, dinamarqueses, noruegueses, dependendo da época qual nome vai ser utilizado. Esse período é muito importante também porque ele culmina com a união da Inglaterra. Como os reinos divididos eram extremamente vulneráveis às invasões, acaba que um único rei chamado Alfredo, que ganha o título de Alfredo o Grande, consegue unir 5 dos 7 reinos, iniciando o que se tornaria 2 gerações depois o reino da Inglaterra. Alfredo não seria rei da Inglaterra porque ele não conseguiu unir 2 dos 7 reinos, mas isso seria feito depois por um dos seus netos, que iniciaria a primeira dinastia de reis ingleses. É o primeiro rei histórico, e ele aparece na série Vikings. Inclusive, quase todos os personagens principais da série Vikings são baseados em personagens históricos. Você teve um rei Egbert, um príncipe Aethelwulf que virou rei, e depois você tem o filho de Aethelwulf, que é Alfred, que vira Alfredo o Grande. Então todo o núcleo inglês da série Vikings é historicamente acurado. A única exceção seria o Athelstan, que é colocado como um frade, sendo que na verdade existia um príncipe chamado Athelstan na época. Sendo que do ponto de vista da cultura oral e das canções e dos poemas, a gente não está falando de uma história precisa, os personagens vikings também existem na mitologia nórdica, não na mitologia nórdica, mas na maneira como os povos escandinavos contam o seu período histórico. O personagem Ragnar Lothbrok, assim que teve filhos chamados Bjorn, Ivar Sem Ossos ou Ivar the Boneless, foi casado com Lagertha e por aí vai, também é um personagem que existem dúvidas se ele é mítico ou histórico, mas existem histórias na Escandinávia que contam a história desse herói como um dos fundadores da Escandinávia Unida, de países como Dinamarca, Noruega, Suécia, etc., e que se vangloriam, por assim dizer, das invasões vikings no norte da Inglaterra. Tudo isso que é contado em várias temporadas dentro da série Vikings.
Essas invasões vikings e o reinado de Alfredo, além das invasões subsequentes, se estendem basicamente por todo o período dos anos 900 até por volta do ano 1100. São muitas invasões, guerras civis, até que ocorre uma conquista chamada de conquista normanda, quando franceses, na época não eram chamados de franceses, eram chamados de normandos, que eles eram da Normandia, que hoje é uma região da França. Os normandos invadem a Inglaterra e acabam ocupando o país de forma definitiva. Os normandos eles acabam estabelecendo uma classe de nobreza separados dos anglo-saxões, que era não o povo originário, mas o povo que habitava mais tempo na Inglaterra e que tinha ressentimento dos normandos. Os normandos eram os nobres, os anglo-saxões eram os mais pobres. E aí quando surge um rei normando, que é considerado um herói na Inglaterra, chamado Ricardo I, Ricardo ele atende o chamado do Papa para as cruzadas, para libertar Jerusalém, a chamada Terra Santa, dos inimigos mouros que estavam invadindo aquele território que era considerado sagrado para os cristãos. E isso aparece em diversos filmes também, como o filme Cruzada. Quando Ricardo Coração de Leão retorna da cruzada, ele é capturado por um nobre que quer pedir resgate. Basicamente, Ricardo Coração de Leão está voltando sem um exército, ele sequestra o rei da Inglaterra querendo exigir um resgate. E o irmão de Ricardo Coração de Leão, o príncipe João, ou John, se recusa a pagar o resgate do irmão, porque enquanto o irmão está no exílio, quem reina é ele. E para ele isso é vantagem. É nesse momento que surge um outro mito inglês famoso, que é o mito de Robin Hood. Se você for ver os mitos de Robin Hood, normalmente a história envolve Robin. O cara chamado de Robin Hood seria, na verdade, um nobre inglês. Existem várias teorias sobre quem seria ele, se ele seria uma figura histórica ou não. A mais comum é de que ele teria sido um cavaleiro inglês chamado Robert de Locksley, que foi para a Terceira Cruzada com Ricardo Coração de Leão e que retornou à Inglaterra e conseguiu chegar à Inglaterra depois de Ricardo Coração de Leão ter sido sequestrado. Quando ele chega, ele vê que o príncipe John ele se torna um tirano e ele decide se rebelar contra o príncipe. E aí ele começa a roubar o dinheiro da classe favorecida, que são os normandos, a nobreza, e distribuir para os pobres, que são os anglo-saxões. Veja ainda que houve na época, historicamente comprovado, uma grande indisposição com o príncipe João, porque ele cobrava impostos muito altos. Basicamente, o príncipe João ele herdou a Inglaterra falida, porque Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo I, pegou todo o dinheiro da Inglaterra para bancar o exército que foi para a cruzada. E como ele não conquistou nada, ele não conseguiu retornar, esse dinheiro foi perdido. Então João, quando assume o trono, ele aumenta os impostos, que gera uma grande revolta da população. E daí, quando você para pensar, entender historicamente a lenda, até hoje existe a tal Floresta de Nottingham. Hoje, inclusive, existe um time de futebol que já ganhou a Champions League chamado Nottingham Forest, ou seja, em homenagem à Floresta de Nottingham. E o que Robin Hood e a Floresta de Nottingham era o caminho da estrada por onde os coletores de impostos que vinham de todo o país iam até o rei João. Então Robin Hood, na verdade, ele assaltava os coletores de impostos para devolver o dinheiro ao povo que tinha sido coletado pelo príncipe João. E é por isso que ele entra em confronto com o xerife de Nottingham, que é quem o príncipe ordena que capture esse fora da lei para que ele consiga receber os impostos. Então não é nem que Robin Hood roubava dos ricos e dava aos pobres. Ele devolvia aos pobres aquilo que tinha sido roubado deles através de impostos por um rei ilegítimo que se recusa a pagar o resgate do irmão, que era considerado um herói de guerra, tanto que tinha o apelido de Ricardo Coração de Leão pela sua coragem em combate, e que tinha sido um herói de guerra nas cruzadas. Existem diversas versões do mito de Robin Hood também. Você tem essa história retratada no filme da Disney, em que o Robin Hood é uma raposa. Você tem essa história retratada no filme Robin Hood com Russell Crowe. Você tem um filme de Robin Hood muito famoso chamado Príncipe dos Ladrões com Kevin Costner. Inclusive o filme com Kevin Costner faz várias menções aos mitos da época. Por exemplo, o filme começa com o Kevin Costner, que é o Robin Hood, fugindo de uma prisão moura com um mouro, que é o Morgan Freeman. Então ele volta para a Inglaterra depois de ter fugido, depois de ter sido capturado nas cruzadas. E até por isso ele leva um amigo mouro com ele, que também era prisioneiro de Saladino. Aí ele encontra a Inglaterra devastada, as terras dele, Robin Hood, foram saqueadas pelo príncipe João, e isso também é um dos motivos da revolta contra o príncipe John na vida real. Ele não apenas cobrava altos impostos do povo, mas ele também confiscou bens de muitos nobres que eram seus opositores, então vários nobres se rebelaram contra ele, e o Robin Hood, teoricamente, teria sido um desses nobres que comandou algum tipo de guerrilha ou resistência contra a autoridade do príncipe John. Outro tema que aparece no Robin Hood do Kevin Costner é que
o xerife de Nottingham, ele pede ajuda de uma bruxa para ajudar o príncipe João. Então a ideia também da luta da cristandade contra o paganismo, como a luta do bem contra o mal, é algo recorrente nos mitos da Inglaterra medieval. Historicamente, Ricardo Coração de Leão ele foi considerado um grande comandante militar porque ele conseguiu alguns triunfos importantes na Terceira Cruzada e também porque ele era considerado um combatente muito nobre. Ele e o grande comandante mouro da época, que se chamava Saladino, trocavam cartas entre si, e nas cartas eles demonstravam ter uma grande admiração mútua porque os dois respeitavam as leis de cavalheirismo, as leis da guerra. Inclusive existe uma carta de Saladino em que ele diz de Ricardo Coração de Leão: se um dia eu tiver que perder Jerusalém para um cristão, que seja para você e não para algum outro príncipe. Basicamente eles respeitavam as tréguas, respeitavam os civis. Então, como Saladino e Ricardo, embora inimigos, tivessem valores parecidos em relação ao que seria a nobreza da guerra, isso fazia com que eles tivessem um grande respeito um pelo outro, e eram os motivos pelo qual Ricardo era conhecido como Coração de Leão. E aí você vê um antagonismo entre um rei considerado nobre no exílio e um rei considerado injusto e usurpador explorando o povo. Surgiu esse mito de um nobre ou de um herói popular que se rebela. E esse é o mito de Robin Hood, embora existam dezenas de teorias de historiadores sobre sujeitos que poderiam ter inspirado o mito de Robin Hood. Uma outra coisa curiosa sobre os mitos de Robin Hood é que quase todos os filmes acabam na parte errada, vamos dizer assim. Quase todos os filmes de Robin Hood acabam quando Ricardo Coração de Leão volta e Robin Hood se casa com a Lady Merlin. Só que essa não é de assim, a história canônica, porque o mito de Robin Hood na verdade é uma tragédia. Na vida real, o Ricardo Coração de Leão ele até retorna, mas ele morre sem filhos. E aí o príncipe João se torna rei novamente, dessa vez de maneira legítima. E aí ele acaba perseguindo aqueles que se opuseram a ele quando ele estava como governante interino. Então, alguns mitos do Robin Hood, alguns livros, contam que ele, depois da morte de Ricardo Coração de Leão, teve que fugir e acaba sendo morto, enquanto que Lady Merlin acaba indo para um convento para não ser também executada como traidora. Mas quase todos os filmes, até para ter uma história com um final feliz, mostram a história de Robin Hood acabando com o retorno de Ricardo Coração de Leão. Já o príncipe João da vida real acabou herdando em definitivo o trono após a morte de Ricardo Coração de Leão, e ele teve sim que lidar com muitas revoltas dos seus nobres e dos seus barões e múltiplas guerras civis, uma vez que ele era tão impopular. E inclusive ele foi obrigado a assinar um documento chamado de Carta Magna, no qual ele se comprometia a não mais extorquir os seus nobres, que mudou a relação dos reis da Inglaterra com seus súditos dali por diante. Essas revoltas de barões contra o rei John, inclusive, inspiraram outro filme chamado Ironclad. E isso vai nos levar a uma outra história interessante, porque o filho de John, Henry III, e seu neto continuam a luta pela manutenção de terras na Inglaterra e continuam tendo uma série de guerras civis. E aí surge o reinado do neto de John, que é chamado de Eduardo I, é a nossa próxima parada. Eduardo I recebeu o apelido de Hammer of Scots, o martelo dos escoceses, basicamente porque ele foi extremamente cruel na ocupação da Escócia, para mantê-la subjugada à Inglaterra. E é numa revolta contra Eduardo I, o martelo dos escoceses, que a gente vê o famoso filme acontecer, Coração Valente. Ou seja, o neto do vilão do Robin Hood é o vilão da história do William Wallace, o filme Coração Valente. Ou famíliazinha, hein? A história de Coração Valente ela tem várias impressões históricas. Ela descreve William Wallace como um plebeu, quando provavelmente ele era mais provavelmente um nobre de baixa casta. E depois do filme Coração Valente tem uma espécie de continuação, por assim dizer, que é o filme O Legítimo Rei da Netflix, que conta a história de Robert de Bruce. O filme Coração Valente acaba com Robert de Bruce traindo William Wallace. Spoiler. Mas depois Robert de Bruce consegue reunir os escoceses e lutar pela independência e ser declarado o rei da Escócia. Uma coisa curiosa também que aparece no filme Coração Valente é que o filho de Eduardo I era considerado incompetente. Então, quando acontece a revolta de William Wallace, o rei já é velho. E é o príncipe que acaba sendo responsável por lutar contra o William Wallace e acaba sendo derrotado. E isso bate com a versão histórica em que, quando o martelo dos escoceses, que é Eduardo I, morre, o filho dele é que acaba sendo derrotado por Robert de Bruce e não consegue manter a Escócia subjugada.
Depois da independência da Escócia e do reino fracassado de Eduardo II, assume seu filho Eduardo III, considerado um dos maiores monarcas da história inglesa, num reino que chegou a durar 50 anos. Eduardo inicia a famosa Guerra dos 100 Anos, tentando reconquistar terras que haviam sido perdidas lá atrás no reino de seu tataravô, Príncipe John. Lembre-se, os normandos invadiram a Inglaterra, então a família real inglesa, na verdade, eram descendentes de franceses da Normandia, e eles se consideravam detentores os legítimos herdeiros das terras da Normandia na França. João sem terra, entre os seus fracassos, perde o controle sobre a Normandia, e por conta disso, essa terra continua, em teoria, contestada pelos seus descendentes. E Eduardo III é responsável por reconquistar pela tentativa de reconquistar essas terras, o que inicia uma série de conflitos entre França e Inglaterra, que são chamados de Guerra dos 100 Anos. Um filme que se passa nessa época, e que é totalmente ficção, é o filme Coração de Cavaleiro, onde fazem referência ao filho mais velho de Eduardo III, que é chamado de Príncipe Negro de Gales, que foi um grande herói inglês. Ele ficou conhecido como Príncipe Negro de Gales porque ele faleceu jovem, enquanto que o seu pai reinou 50 anos. Então ele nunca chegou a ser rei. Mas toda a Inglaterra tinha-o como um herói, uma vez que ele era um grande líder militar. E a história de Coração de Cavaleiro, ela inclusive mostra que enquanto o personagem principal está disputando competições na Inglaterra, esse príncipe negro e os cavaleiros dele estavam lutando uma guerra real na França. O príncipe negro de Gales é interpretado no filme Coração de Cavaleiro por James Purefoy, e ele acaba sendo o cara que condecora o jovem William Thatcher como cavaleiro no final do filme. O filho do príncipe negro de Gales é um rei muito pouco competente chamado Ricardo II, e Ricardo II acaba aparecendo numa série da BBC chamada The Hollow Crown. O que é a série The Hollow Crown, ou A Coroa Vazia? A série A Coroa Vazia é uma dramatização para a televisão das peças históricas de Shakespeare. Shakespeare, que era o cronista oficial da corte da rainha Elizabeth, a gente vai chegar lá, ele escreveu uma série de histórias sobre os antepassados da rainha Elizabeth. E basicamente todas essas histórias se centram no período da chamada Guerra dos 100 Anos e da dinastia chamada de Plantageneta. Quando Ricardo II assume, ele herda, para variar, um reino quebrado por causa de um monte de guerras. E ele acaba sendo deposto por um nobre que ele tentou expulsar, chamado Henrique de Bolingbroke, que depois acaba sendo coroado como Henry IV. Essa história é contada na peça de Shakespeare, nas peças históricas de Shakespeare, que são Henrique IV, Henrique V, Henrique VI, Ricardo II, Ricardo III e por aí vai. E todas elas estão nessa série da BBC chamada A Coroa Vazia, com elencos fantásticos. Para você ter uma ideia, quem interpreta Henrique V é o Tom Hiddleston. Quem interpreta o Henry de Bolingbroke, já idoso, é o Jeremy Irons. Quem interpreta o Ricardo III é o Benedict Cumberbatch. E por aí vai. É um elenco muito bom e a série é toda gravada com os textos originais de Shakespeare. Então, se você não viu, tem na Amazon, vale muito a pena assistir. Esse período histórico da Guerra dos 100 Anos e da dinastia dos Plantageneta também envolve outros conflitos importantes, internos e externos. Depois que Henrique IV assume o trono, ele tem um filho considerado muito irresponsável, que é Henrique V, mas que, no entanto, era considerado um gênio militar. Henrique V é responsável pela maior vitória inglesa na Guerra dos 100 Anos e uma das maiores vitórias da história medieval, que é a famosa Batalha de Agincourt, ou Azincourt, que é retratada no filme O Rei, que então é interpretado pelo Timothée Chalamet. E essa história, O Rei, também é baseada na peça de Shakespeare, Henrique V, inclusive tendo o personagem Falstaff, que na história do Shakespeare é meio que um alívio cômico, um personagem tragicômico, mas que é transformado num coadjuvante heróico no filme na Netflix. O Falstaff de verdade não existiu, mas existia... Provavelmente Shakespeare baseou ele num nobre que era um amigo de quem Henrique V se afastou, que era um amigo da juventude, da época de responsabilidade, quando ele virou rei, ele se afasta. Existe ainda a hipótese de que o personagem tenha sido baseado num cavaleiro inglês chamado John Falstaff, mas ambas as versões são disputadas, já que o próprio Shakespeare nunca esclareceu de onde teria saído a inspiração para a criação do personagem. Henrique V vence a Batalha de Agincourt, na qual ele é superado em imenso número pelos franceses, e enquanto que os franceses tinham armaduras completas e cavalos de batalha, e os ingleses tinham apenas infantaria leve e arqueiros. No entanto, como parte da genialidade, da prova histórica da genialidade de Henrique V, Agincourt era uma espécie de pântano. Então ele tenta invadir a França, não consegue, ele
atrai para uma armadilha o exército francês e ele para resistir aos franceses nesse pântano, logo num período que era de épocas chuvosas. A maioria dos cavalos acaba atolando no pântano e os arqueiros ingleses acabam massacrando os franceses, mesmo com armadura, com cavalo, com tudo, porque eles ficam atolados no pântano tomando flechada. Isso é demonstrado no filme O Rei e é um episódio muito famoso da história. Quando Henrique V vence Agincourt, ele acaba vencendo praticamente todo o exército francês, casa com a filha do rei da França, mata o herdeiro francês, que era o príncipe da França, e acaba sendo coroado rei da França e da Inglaterra. E isso dá origem a um período de ocupação inglesa na França, o auge da Guerra dos 100 Anos, e que acaba gerando uma grande revolta entre os franceses que se tornam oprimidos. Esse Henrique V morre ainda jovem, e o seu filho ainda é uma criança, o que deixa o reinado na mão de regentes. Esses regentes ingleses acabam partilhando a França entre os nobres ingleses, cada um defendendo seu interesse, o que gera uma revolta ainda maior na França. E é nesse momento que surge uma personagem que é uma grande heroína da história francesa, uma donzela chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma moça francesa que diz ter visões com santos e anjos, como Santa Catarina, Virgem Maria, e que eles dizem que ela foi escolhida para libertar a França do jugo inglês. Joana d'Arc, ela se veste como um homem para poder lutar, ela consegue algumas vitórias liderando camponeses para expulsar ingleses de alguns castelos, e isso acaba motivando uma rebelião em toda a França. E como a Inglaterra tem uma instabilidade porque o seu rei ainda é uma criança, e os regentes não se entendem sobre quem tem que assumir a responsabilidade, isso faz com que Joana d'Arc consiga várias vitórias. Você tem a Joana d'Arc representada no cinema também pela Lily Sobieski, pela Milla Jovovich, num filme do Luc Besson, e vários filmes são feitos para a história da Joana d'Arc. A história resumida da Joana d'Arc é: Joana d'Arc é capturada por um grupo de nobres franceses chamados de Borgonhões, que são aliados dos ingleses, e eles entregam Joana d'Arc para os ingleses para ser julgada em troca de resgate. Ela é julgada pela Inquisição inglesa como bruxa por dizer que ouve vozes e também por se vestir como homem e acaba sendo executada, queimada na fogueira. Quer dizer, o julgamento de Joana d'Arc foi obviamente um julgamento político, um julgamento de fachada. E é bastante triste se você for parar para pensar, até sobre a questão do machismo, que uma das acusações sobre a Joana d'Arc é de que ela se vestia como homem porque ela usava o que seria equivalente a calças ou ciroulas, sendo que ela não dizia que não usava vestido na prisão porque ela tinha medo de ser estuprada. E isso é uma das coisas que ela alegou no tribunal. No entanto, pouca diferença fazia àquela altura, uma vez que ela estava sendo julgada pelos seus inimigos. É curioso também que, se você reparar, Joana d'Arc é provavelmente a mais competente comandante francesa de todos os tempos, incluindo até os dias de hoje. A França foi invadida na Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida na Primeira Guerra Mundial. Napoleão, que foi um grande conquistador, ele não era francês de nascimento, ele era cidadão francês, mas até pelo nome Bonaparte, ele era, na verdade, italiano. Então, o maior comandante francês de todos os tempos foi uma garota adolescente. Após se retirar da França, a Inglaterra começa o período que, de novo, é referenciado na série Game of Thrones como a Guerra das Duas Rosas. É isso que acontece. O rei Henrique VI é um bananão. Ele perdeu as terras na França, o que fez com que ele perdesse muita moral internamente. E outros nobres, particularmente os da casa de York, declaravam ter tanto ou mais direito ao trono do que ele, baseado em genealogia. E isso provocou uma sangrenta guerra civil na Inglaterra. Aí, de novo, a referência como em Game of Thrones: York, Stark, Lancaster, Lannister. Os Lancaster, Lannister em Londres, os York perto da muralha no norte, que representaram pelos Stark. E a guerra civil das Duas Rosas levou muitos anos, teve muitas trocas de pessoas ocupando o trono, muitos assassinatos e todas as reviravoltas, como a série Game of Thrones acaba também mostrando. Mas se você quer ver mesmo a Guerra das Duas Rosas, ainda que de maneira romanceada, aquela série da BBC, The Hollow Crow, mostra o conflito do início ao fim, basicamente nos episódios sobre o Henrique VI, e a peça mais famosa das peças históricas de Shakespeare, que é a peça Ricardo III, é sobre o último membro da dinastia Plantageneta, da casa de York, que se declara rei, mas perde a última batalha. E é famosa pela frase: meu reino por um cavalo. Basicamente, ele já tinha perdido a guerra, ele sabia que ele seria executado, então como ele não tinha mais reino nenhum, era melhor ele ter um cavalo, trocar o reino que ele não tinha por um cavalo para poder fugir e sobreviver. Também existe uma fantástica adaptação
um pouco deslocada na tecnologia na época da peça Ricardo III, onde ele é interpretado pelo Ian McKellen, que eu vou colocar também aqui. Após a derrota de Ricardo III, inicia-se uma nova dinastia, que é a chamada Dinastia Tudor, na qual as famílias descendentes da família York e Lancaster se casam, fazem um acordo de paz, e o seu descendente inicia a Dinastia Tudor. Henry VII funda a Dinastia Tudor como vencedor da Guerra das Duas Rosas, sendo ele um Lancaster e se casando com a filha do Duque de York, unindo as duas famílias. Inclusive a família Tudor, ela usa como símbolo no seu brasão as duas rosas, que eram a Guerra das Duas Rosas era que o símbolo de uma casa era uma rosa vermelha e o símbolo de outra casa era a rosa branca. E a dinastia Tudor tinha como símbolo as duas rosas no mesmo brasão, representando a união pelas duas famílias mais poderosas da Inglaterra e, portanto, por ser descendente das duas, o legítimo rei. Henrique VII consegue unir a Inglaterra, mas muito da fama fica para o seu filho, o irresponsável e fanfarrão Henrique VIII, que aparece bastante na série The Tudors. Henrique VIII é famoso pelo seu caso com Ana Bolena, que é retratado no filme A Outra Bolena, e também em diversos outros. A questão de Henrique VIII era muito simples. Ele queria ter um filho, um homem, que pudesse se tornar herdeiro em seu lugar. Uma vez que a sua esposa não consegue ter um filho homem, ela teve vários abortos, vários filhos natimortos. A esposa dele se chamava Catarina de Aragão e era espanhola. Ele exige o divórcio, só que o Papa não concede o divórcio. Então Henrique VIII decide adotar o protestantismo como religião oficial, apoiando a reforma protestante que tinha começado lá na Alemanha, como forma de se rebelar contra o poder papal e poder ter autorização para o seu divórcio. E poder ter um filho homem. Aí ele se casa com Ana Bolena, com quem ele também não consegue ter um filho homem. Ele acusa Ana Bolena de traição e a executa. Tem outras esposas depois. No entanto, no frigir dos ovos, Henrique VIII acaba que ele nunca conseguiu ter um filho homem que chegasse à idade adulta. O único filho homem que ele teve chegou a ser rei dos 10 aos 16 anos de idade, mas acabou morrendo jovem, o que deixou o reino para sua irmã, que era uma católica fervorosa e que tentou reverter as mudanças religiosas feitas por Henrique VIII. E por conta disso ficou conhecida como Bloody Mary, ou Maria Sangrenta. Sabe aquele drink que todo mundo fala Bloody Mary? É por causa dela. A Maria Sangrenta matou muitos sacerdotes protestantes tentando restabelecer o catolicismo. No entanto, ela morreu relativamente jovem, e aí a outra irmã mais nova dela, Elizabeth, assume a filha de Ana Bolena. E Elizabeth I teve o reino mais longevo da história da Inglaterra, até ser superada pela Rainha Vitória, que por sua vez só foi superada pela atual Rainha Elizabeth II. A história de Elizabeth I é muito bem contada nos filmes Elizabeth e Elizabeth, a Era de Ouro, que mostram como ela teve que lutar para poder se estabelecer. Uma vez que ela era uma mulher, havia uma guerra religiosa interna, e a questão religiosa também havia a possibilidade de que outros nobres pleiteassem o trono da Inglaterra. Se ela queria ficar no reino, ela precisava que o protestantismo permanecesse como religião oficial. Mas aqueles que eram católicos queriam conquistar a Inglaterra em nome do Papa, o que culminou, por exemplo, com a tentativa de invasão por parte de Filipe II da Espanha. Filipe II da Espanha, ele acaba sendo derrotado num caso que acabou virando folclore da Inglaterra. Porque a Espanha tinha uma armada que era considerada invencível, a chamada Armada Invencível Espanhola, a Esquadra Invencível Espanhola, que tinha muitos navios, porque a Espanha enriqueceu muito com o comércio de ouro e prata das Américas. No entanto, os navios de Filipe II sequer chegaram à costa da Inglaterra porque quase todos eles naufragaram numa tempestade, o que foi usado pelos ingleses como uma prova divina de aprovação ao protestantismo. Deus lutou a guerra pelos ingleses, afundou os barcos dos católicos e deu a vitória aos protestantes. E isso acabou consolidando Elizabeth I no trono da Inglaterra em definitivo. Elizabeth também ficou conhecida como a Rainha Virgem, porque uma vez que ela se casasse, a autoridade passaria para o marido dela. Então ela nunca aceitou se casar. É curioso que, apesar da alcunha de Rainha Virgem, vários historiadores alegam que ela teve diversos amantes ao longo da vida, embora ela nunca tenha tido um filho. Então você não sabe se ela era estéril ou se ela usava algum método contraceptivo da época, alguma erva abortiva e por aí vai. Fato é que Elizabeth I foi uma monarca extremamente bem-sucedida, uma vez que ela conseguiu unificar a Inglaterra e resistir ao assédio de franceses e espanhóis. A fragilidade do reino de Elizabeth foi tão grande que também houveram tentativas de independência por parte da Escócia, o que fez com que ela fosse obrigada a decapitar a rainha da Escócia, sua prima, Maria Tudor.
uma história que também é contada em alguns filmes, como em algumas minisséries e filmes, como a minissérie Reign, e também no filme Mary, Queen of Scots, ou Maria, Rainha dos Escoceses. O reinado de Elizabeth também foi marcado por ser um longo reinado de prosperidade no período do Renascimento, o que acabou consagrando o maior escritor renascentista da língua inglesa, que foi William Shakespeare, que tem uma versão bastante ficcional dele no filme Shakespeare Apaixonado, aonde a personagem da Rainha Elizabeth aparece, inclusive. E várias coisas da época, inclusive, passaram a ser referenciadas como a era elisabetana. E o teatro de Shakespeare também é chamado de teatro elisabetano, por uma série de fatores. A referência aos clássicos gregos e romanos, a poesia e por aí vai. Shakespeare, na verdade, era uma figura real. Ele foi o cronista oficial e ele escrevia suas peças para entreter a nobreza e a rainha. E foi nesse período que surgiram diversas histórias que são conhecidíssimas até hoje, que também são encenadas exaustivamente em filmes. Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, O Ciumento de Veneza, Otelo, as peças históricas, como eu falei aqui antes, da Coroa Vazia, como Ricardo III, Henrique V, Rei Lear, A Tempestade, Hamlet e por aí vai. Quase todas essas peças versando sobre a vida da nobreza do período elisabetano, ou sobre os costumes e hábitos de famílias daquela época ou de outras regiões da Renascença, como por exemplo a história de Romeu e Julieta, que se passa em Veneza, uma vez que a Itália era uma espécie de metrópole cultural no período da Renascença. Após a morte de Elizabeth I, como ela não teve filhos, isso deu fim à dinastia Tudor, e assumiu no seu lugar um parente que era próximo da linha de sucessão, chamado Jaime, ou James, ou em português seria Tiago, mas a gente não costuma traduzir assim, da dinastia Stuart. Foi esse rei James que encomendou a primeira cópia da Bíblia em língua inglesa para ser disponibilizada para a população em geral, que é a famosa Bíblia King James, que é muito usada no mundo anglófono até hoje como referência. Durante o século XVII, houveram inúmeras e sucessivas revoltas. Basicamente, embora esse período seja pouco retratado no cinema, ele foi extremamente importante, foi o que basicamente mudou o sistema político inglês em definitivo para o que a gente conhece hoje. E é curioso que não tenha mais filmes, até porque aconteceu de tudo naquela época. A Inglaterra chegou a ser uma república por um curto período de tempo. Foi também nessa época que a Inglaterra estabeleceu um domínio definitivo da Irlanda, por exemplo. Ao fim desse período, o que aconteceu é que o rei inglês deixou de ser um rei absolutista, ou deixou de ser um rei com plenos poderes, e a Inglaterra passou a ser governada efetivamente pelo parlamento que indicava o primeiro-ministro. Houve inclusive uma revolta nessa época de católicos contrários às reformas, que é retratada na minissérie Gunpowder ou Pólvora, que tem o Kit Harington de Game of Thrones e também está disponível na Amazon. Também foi nos anos 1600 e alguma coisa que aconteceu a chamada Caça às Bruxas, ou o julgamento das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, que ainda era uma colônia britânica. É na virada do século XVII para o XVIII que a expansão da Inglaterra pelo mundo se intensifica, com colônias por todas as partes. É no período da virada do século também que a pirataria que inspirou tantos filmes começa a se tornar um problema em todo o mundo. Personagens históricos como Barba Negra, Capitão Charles Vane, Anne Bonny e outros piratas famosos viveram nesse período conhecido como Era de Ouro da Pirataria, saqueando navios pela costa da África, costa das Américas, especialmente na América Central, na região do Caribe. Obviamente o personagem Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe nunca existiu. Nesse período, a dinastia Hanover substitui a dinastia Stuart após uma sequência de revoltas. O século XVIII é marcado por alguns grandes eventos históricos: a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e o início da Revolução Industrial e o início das guerras napoleônicas. Nesse período, a Inglaterra se torna a maior potência naval do mundo e, posteriormente, a maior potência econômica, quando finalmente vence a Napoleão. Filmes sobre a independência dos Estados Unidos, como O Patriota e a minissérie Turn, costumam mostrar os ingleses como opressores sanguinários, e existem outros filmes importantes ambientados no período, como O Último dos Moicanos e o recente musical da Broadway Hamilton. Já filmes sobre a marinha inglesa da época mostram uma nobreza e disciplina exemplares, como em Mestre e o Comandante, o lado mais distante do mundo, e As Aventuras de Horatio Hornblower. Também se passam nesse período as cinebiografias de Napoleão, como Linhas de Wellington, de 2012, estrelado por John Malkovich, e o clássico dos anos 70, Waterloo. Obviamente que histórias que têm as guerras napoleônicas ou a Revolução Francesa de pano de fundo também retratam essa época, ainda que na França. É o caso de Os Miseráveis ou O Conde de Monte Cristo, embora essas histórias sejam fictícias. E talvez depois eu faça um outro vídeo sobre a história da França no cinema. Quando começa o século XIX, após a derrota de Napoleão, inicia-se a era da hegemonia inglesa marcada pelo reino da Rainha Vitória, retratada por Emily Blunt no filme A Jovem Rainha Vitória.
a chamada Era Vitoriana rivaliza com a Era Elizabetana em termos ficcionais, porque não apenas foi uma era de protagonismo inglês pelo mundo, como foi a era do aumento da educação. E o que isso tem a ver? Acontece que a Revolução Industrial exigia mão de obra qualificada e fez que a Inglaterra alfabetizasse grande parte da sua população, criando um sistema educacional em séries, com alfabetização, aula de inglês, português, de inglês, matemática, etc., como a gente tem até hoje. E isso também criou um grande público-alvo para a literatura. As pessoas liam jornais chamados de Penny Dreadful. Dreadful quer dizer aterrorizante e penny quer dizer uma moeda. Ou seja, era o jornal por um penny, ou seja, era o jornal que valia uma moeda. É curioso que o termo Gazeta tem uma origem parecida, já que Gazeta era o nome de uma moeda que se usava em Veneza, pela qual você comprava um jornal. Esses Penny Dreadfuls, ou seja, esses jornais que você paga uma moeda e leva, normalmente tinham histórias sensacionalistas e fantásticas que impressionavam os leitores. E muitos escritores consagrados do século XIX escreveram as suas histórias, não na forma de livro, mas na forma de folhetim que circulavam nesses jornais. Histórias como Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, Oliver Twist, as histórias de Sherlock Holmes e personagens que aparecem em muitos e muitos outros filmes surgem nesse período. É curioso que esses personagens adentraram o imaginário popular porque eles foram os primeiros grandes sucessos numa produção cultural em grande escala. E é claro, também haviam livros e folhetins tentando retratar as lendas anteriores ou curiosas famosas da história inglesa, como Robin Hood ou como Rei Arthur. Outras histórias famosas surgem nesse período, como as histórias de ficção científica criadas por Júlio Verne, como A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra. E quando surge o rádio, algumas décadas depois, o rádio acaba emprestando esse formato de fazer histórias dos folhetins, criando as radionovelas. E aí eles também revisitam essas mesmas histórias que já eram conhecidas e populares. Então essas histórias que surgem no século XIX, elas acabam servindo de matriz para o início do cinema mudo e para o início da era do rádio, e continuam sendo reutilizadas por Hollywood até hoje. E é por isso que elas se tornaram tão populares e tem tantos filmes e retratações deles. Tem muitas versões do Médico e o Monstro, muitas versões do Frankenstein, muitas versões dos Miseráveis, muitas versões de histórias de pirataria, muitas versões de capa e espada, muitas versões de livros de capa e espada também franceses, como os livros escritos por Alexandre Dumas, como O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros, que também tem versões cinematográficas diversas. Por isso a Era Vitoriana foi tão marcante na cultura popular. E como a Inglaterra foi metrópole econômica, o mundo também acabou se tornando metrópole cultural. A Revolução Industrial fez com que a Inglaterra exportasse para todo mundo, não apenas seu gênero literário, mas ingleses iam para todo mundo construir obras como, por exemplo, ferrovias, e eles acabavam levando a sua cultura, o que também ajudou a popularizar, nessa época, hábitos como futebol ou cricket. Inclusive tem um filme indiano sobre a popularização do cricket, chamado Lagaan, Era Uma Vez na Índia, enquanto que a popularização do futebol nessa época é mostrada na minissérie da Netflix The English Game. Também se popularizam nessa época romances que visam agradar o público feminino, onde são consagradas escritoras como Virginia Woolf ou Jane Austen, com romances como Orgulho e Preconceito, Emma e Razão e Sensibilidade, que, adivinhe, também tem um monte de versões cinematográficas, algumas bastante recentes. É interessante também que nessa era dos Penny Dreadfuls, em que você tem tantas histórias de ficção de terror, surge uma das maiores histórias reais de um serial killer, ou uma das primeiras histórias reais de um serial killer conhecido, que é a história de Jack o Estripador, uma série de homicídios que nunca foram completamente resolvidos, embora existam teorias sobre quem teria sido Jack o Estripador, que aconteceram na Londres daquela época. Um serial killer que matava diversas prostitutas. É interessante quanta coisa é referida como Era Vitoriana, mas não é coincidência. A Rainha Vitória reinou de 1837 até 1901, por um total de 63 anos, sendo a monarca com o reino mais longo da história da Inglaterra até então, superando outra mulher, Elizabeth I, que só seria superada pela atual Rainha Elizabeth II. Também no período vitoriano se populariza a caça às baleias como forma de obter combustível para lamparinas e também para a indústria. O livro Moby Dick é inspirado no outro livro, O Coração do Mar, que virou filme em 2015, ambos escritos no período do século XIX. Ao mesmo tempo, não deixam de existir crises reais, uma vez que o domínio inglês ao redor do mundo se estabelece, obviamente por meio da violência. A colonização da África do Sul é retratada no filme Shaka Zulu, nas chamadas Guerras contra o Zulu. Existe ainda uma guerra chamada Guerra dos Boxers na China, onde nacionalistas chineses resistem ao domínio inglês. Nessa guerra, vários revoltosos chineses lutavam artes marciais, e isso popularizou a expressão Kung Fu no Ocidente. Na verdade, o termo Kung Fu quer dizer algo como grande mestre ou grande habilidade.
Então, quando os ingleses perguntavam aos chineses o que era aquilo que eles estavam vendo, alguém dizia: esse é um grande mestre, esse é um mestre das artes. E os ingleses passaram a achar que Kung Fu significava a arte marcial. Ou seja, o Kung Fu poderia, na verdade, significar alguém com um grande mestre da culinária ou um grande mestre da filosofia. No entanto, os ingleses associaram aos combatentes marciais. Até hoje no Ocidente popularizou-se o termo Kung Fu como referência a uma grande variedade de técnicas de luta chinesa, como Wushu, Wing Chun ou Tong Long. Vários filmes de Kung Fu de época chineses retratam esse período, como O Mestre das Armas com Jet Li e A Rebelião dos Boxers de 76. Ao fim da era vitoriana, a rainha seria sucedida pelo seu filho Eduardo VII, já em idade avançada, que reinou apenas 9 anos, em 1911, e foi sucedido pelo seu filho George V, que foi rei da Inglaterra pela maior parte da primeira metade do século XX, sendo que isso incluiu o título também de Imperador da Índia. Então ele era considerado rei da Inglaterra, Escócia e da Irlanda, Imperador da Índia. E é nesse reinado, em 1912, que ocorre o desastre do Titanic, logo seguido pelo início da Primeira Guerra Mundial, retratado em muitos filmes. Vários clássicos como Nada de Novo no Front, 1917 e Cavalo de Guerra, Galípoli e vários outros mostram a Primeira Guerra Mundial, marcada pela luta por trincheiras, o início do uso de aviões e bombardeiros, como aparece no filme Flyboys, e onde surge o personagem famoso, um piloto alemão conhecido como Barão Vermelho. Enquanto a Inglaterra se preocupava com a Primeira Guerra, internamente ela teve outra crise. A Irlanda acabou conquistando a sua independência sob a liderança de Michael Collins, interpretado por Liam Neeson no filme de mesmo nome. O evento também é contado no seriado O Levante de Páscoa da Netflix, onde a República, que conta como a República da Irlanda, tornou-se independente, mas a Irlanda do Norte continuou sob domínio britânico, o que gera muitas crises nos anos posteriores. Após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade sofre diversas transformações. E isso é apresentado muito bem em duas excelentes séries, Downton Abbey, que é disponível na Amazon, e Peaky Blinders, disponível na Netflix. Ambas contam as histórias das mudanças culturais e sociais dos anos 10 até os anos 30. Em Downton Abbey, sob o ponto de vista de uma família aristocrata, e a outra sob o ponto de vista de uma família criminosa e de classe trabalhadora. O período entre guerras na Inglaterra é marcado por mudanças sociais como o voto feminino, a criação das primeiras leis trabalhistas. Na década de 30 surge um período confuso, com muita pobreza após o crash da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, e a ascensão do fascismo em toda a Europa. A pobreza é muito bem retratada no filme As Cinzas de Ângela, e nesse cenário já conturbado ocorre um drama da sucessão real. O rei Eduardo V, no trono desde 1911, falece em 1936. E seu filho mais velho não aceita assumir o trono porque queria se casar com uma mulher divorciada, uma socialite americana chamada Wallis Simpson, deixando o reino para o seu irmão mais novo, George. Drama contado no filme O Discurso do Rei, que conta sobre a dificuldade de George em assumir a posição de monarca, ao passo que o romance de Wallis e Edward é contado no filme We, dirigido pela Madonna em 2011. E após George assumir, em apenas 3 anos inicia-se a Segunda Guerra Mundial, também demonstrado em detalhes em diversos filmes. Passando pela ascensão de Hitler e sua invasão da França, a resistência francesa retratada em filmes como Casablanca e Bastardos Inglórios, uma retirada de emergência de tropas inglesas do território francês mostrada no filme Dunkirk, o período de bombardeio sobre Londres, visto no início dos filmes das Crônicas de Nárnia, a luta política para manter a nação unida sob o comando do primeiro-ministro Winston Churchill, retratado nos filmes O Destino de uma Nação, de 2017, onde ele é interpretado por Gary Oldman, e Into the Storm. Filmes ainda falam das tragédias do Holocausto, como A Vida é Bela e A Lista de Schindler. E inúmeros outros mostram principalmente o lado estadunidense da participação na guerra, como as séries Band of Brothers e O Pacífico, ou o filme O Resgate do Soldado Ryan. Alguns filmes históricos, outros fictícios. Um personagem inglês muito famoso do período é o cientista Alan Turing, responsável pela criação dos primeiros computadores que foram fundamentais para decodificar as mensagens secretas enviadas pelos alemães. Essa história é retratada no filme O Jogo da Imitação, ou The Imitation Game. O final da Segunda Guerra também acelera o esfacelamento do antigo Império Britânico, com ex-colônias como a Índia alcançando a independência em 1947, logo após o assassinato do líder Mahatma Gandhi, retratado por Ben Kingsley no filme Gandhi, de 82. A Inglaterra já tinha cedido independência à Austrália e Canadá anos antes, e cedeu territórios do Oriente Médio, inclusive onde hoje está localizado o Estado de Israel, logo após o Holocausto. Em 1952, morre o rei George e assume sua filha Elizabeth II, que é a monarca até hoje, cuja vida é retratada na fantástica série da Netflix, The Crown.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria, e o personagem que mais simboliza isso no cinema é o espião inglês James Bond. Embora um personagem fictício, a Guerra Fria teve de fato muitas idas e vindas entre espiões, inspirando muitos filmes e séries, sendo um dos principais temas da cultura pop desse período. Na Inglaterra, os anos 50 e 60 são notáveis pelas transformações culturais, onde surgem ícones como os Beatles, os Rolling Stones, o grupo de humor Monty Python, no esteio da revolução sexual e do movimento hippie. Os anos 60 viram ainda muitos conflitos na Irlanda do Norte, onde o IRA, Irish Republican Army, ou Exército Republicano Irlandês, causou vários atentados terroristas nos anos 60 até 90, o que inspirou filmes como Em Nome do Pai e Inimigo Íntimo. Mas enquanto todos estavam preocupados com o comunismo, a sociedade continuava mudando e a economia também. A Inglaterra foi ultrapassada por países como Estados Unidos, União Soviética e Alemanha Ocidental economicamente, além de perder a fonte de renda que vinha de diversas colônias. Não modernizou a sua indústria, o que gerou uma série de greves e crises durante os anos 70. Isso culminou com a eleição em 79 de Margaret Thatcher, que foi retratada por Meryl Streep no papel que lhe rendeu o Oscar em A Dama de Ferro, de 2012. O thatcherismo mudou a economia inglesa com privatizações e abertura econômica, que beneficiaram multinacionais inglesas que moveram suas fábricas para países como Índia e China, desindustrializando regiões metropolitanas como Liverpool e Manchester, o que gerou um legado bastante impopular. O filme Full Monty, ou Tudo ou Nada, retrata bem o cenário inglês, que é o resultado deixado pelo thatcherismo, com vários homens desempregados tentando virar strippers desesperados por alguns trocados. A série da Netflix White Gold retrata a Inglaterra dos anos 80 de maneira bem humorada. Há outros filmes que retratam a Inglaterra dos anos 70 e 80 como resultado de uma decadência da classe trabalhadora, o que gerou uma epidemia de heroína, mostrado em filmes como Transpotting e Veronica Guerin. Os anos 80 e 90 viram ainda o surgimento e morte da adorada princesa Diana, retratada em várias produções como na última temporada da série The Crown, em Diana de 2013, interpretada pela Diana Watts, e Spencer com a Kristen Stewart, que ainda vai ser lançado. Eu até poderia continuar a era pós-Thatcher, mas convenhamos que dá para parar por aqui, né? Por mais que os anos 90 tenham começado 30 anos atrás, dá para dizer que a maioria dos filmes sobre essa época são contemporâneos. Filmes como Wimbledon, Notting Hill, Alta Fidelidade, Um Grande Garoto, etc. não precisam de um contexto histórico. Até daria para falar da guerra do Iraque ou do Brexit, das Spice Girls, mas não tem lá muitos filmes importantes sobre isso. Acho que deu para sacar. Enfim, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha sido divertido, instrutivo. Se você gostou, compartilha, curta, manda pix, comenta aqui embaixo e Deus abençoe vocês. Já é um vídeo um pouco leve, semana que vem a gente volta a falar de política e etc. Deus abençoe, até a próxima.